Bom, em meio à tensão com a Venezuela, o presidente norte-americano Donald Trump afirmou que Nicolás Maduro não quer se meter com os Estados Unidos. A crise entre os países só aumenta após Trump autorizar operações secretas da CIA em território venezuelano. E sobre esse assunto, a gente vai conversar com o professor de Relações Internacionais, Igor Lucena. Bom dia, obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Como é que você vê essa intervenção americana em águas internacionais e esse aceno aí contra a Venezuela? Bom dia, Patrícia. Bom dia, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, o que nós estamos assistindo é uma situação bastante específica na América Latina. A última vez que nós vimos uma possibilidade de um conflito militar dentro do nosso continente foi aproximadamente 100 anos na região do Panamá, que obviamente também teve a participação dos Estados Unidos. Porém, o que nós estamos vendo também é uma questão de disputas geopolíticas. Por mais que o presidente Trump coloque com bastante razão a questão do fato de que a Venezuela, sim, é um país que tem uma forte ligação do narcotráfico, que o próprio regime de Nicolás Maduro ele é mantido pelo tráfico de drogas, isso é algo que não é possível de se negar. Existem aspectos que são importantes para os americanos. O primeiro é o fato de que o Irã tem, sim, espiões, agentes e tem uma forte influência com o governo de Nicolás Maduro, bem como Rússia e China. Então, quando a gente faz uma análise do que está acontecendo dentro da América Latina, o que nós vemos é a Venezuela sendo um risco, um país que no passado teve uma participação, como foi Cuba, né? uma ponte da União Soviética próxima aos Estados Unidos. E hoje, essa ponte contra os inimigos dos Estados Unidos está, de fato, ligado na Venezuela. Então, para os Estados Unidos, é um risco, sim, de segurança nacional. Isso não significa que sejamos abertos a uma invasão territorial. Acho que um conflito armado onde tropas americanas entrassem diretamente dentro do Estado venezuelano seria uma tragédia para a região. Mas o que está aparentando toda essa questão dos militares dentro do conflito, dentro do Mar do Caribe, se mostra uma forte pressão. E o que os americanos entendem ou têm como interesse, até a gente viu recentemente matérias dizendo que o próprio presidente Trump autorizou a CIA a realizar missões dentro da Venezuela, e colocar um grau de pressão muito grande que possa forçar internamente uma mudança do regime ou até mesmo líderes do regime de retirarem Nicolás Maduro do poder, algo que a gente viu de uma maneira um pouco similar como aconteceu um pouco na Síria. Acho que não há interesse do presidente Trump de entrar diretamente com tropas americanas, até porque quando a gente olha todo aquele conjunto naval que está ao redor da Venezuela, ele é forte o suficiente para destruir, sim, o exército venezuelano, capitais, mas sem soldados efetivamente no território, você não consegue fazer uma mudança de regime forçada, né? Uma espécie de golpe militar. Eu não acho que esse é o objetivo. Acho que o objetivo é criar uma força tão grande de pressão que nem mesmo os apoiadores de Nicolás Maduro continuariam com ele no poder, tendo em vista a possibilidade de efetivamente acontecer um conflito militar, né? Então, acho que o que está acontecendo é uma situação bastante inédita, porém o próprio presidente Trump acho que ainda não tem uma visão muito clara do que pode acontecer. Lembrando que conflitos militares, a gente sabe como começa, mas a gente não sabe como termina. Professor, bom dia, né? Como o senhor colocou, né? A gente observa um esgotamento, né, dos organismos internacionais, principalmente a ONU, né? Nós tivemos o conflito, então, iniciado pela Rússia contra a Ucrânia, depois Hamas contra Israel, agora toda essa questão que envolve aí. Claro que existe a soberania do país, claro que todo o mundo inteiro acompanhou as eleições que conduziram Nicolás Maduro ao poder mais uma vez, muito questionadas,
poucos países aceitaram e reconheceram esse resultado, evidentemente. Então, o senhor imagina o seguinte, poderia ser um novo momento, ou seja, ninguém mais vai esperar a ONU e poderia haver um conflito militar mesmo, com uma justificativa de que os Estados Unidos estão recebendo aquilo que Trump fala, os traficantes, toda aquela questão da droga e, como o senhor colocou, essa presença do Irã e outras nações aí na Venezuela, vizinha lá dos Estados Unidos. Exatamente. O que nós vemos de uma maneira muito clara é que depois da invasão na Ucrânia, né, a visão que o mundo tinha de liberalismo nas relações internacionais, aonde existia, sim, um respeito às regras internacionais, que órgãos como a ONU, a OMC, todos esses órgãos eram de fato respeitados, tudo isso ficou para trás. A gente entrou basicamente depois de 2022 no chamado realismo das relações internacionais, ou no neorrealismo. O que isso significa? Significa que as nações mais poderosas vão utilizar de todos os seus elementos possíveis para o objetivo da sua própria segurança. Isso significa elementos econômicos, financeiros, sanções e militares. Então, quando a Rússia faz a invasão na Ucrânia, apesar de ser totalmente legal, ela declara que havia um risco à sua própria segurança com a expansão da OTAN. No caso americano, tem uma similaridade. Os americanos fazem essa incursão militar na Venezuela, alegando abertamente que há, sim, um risco à sua própria segurança. Esse risco aberto seria a questão do tráfico de drogas descontrolado e, por outro lado, há um risco interno que seria uma influência cada vez maior de Rússia, China e Venezuela através da própria Rússia, China e Irã através da própria Venezuela. Então, o meu ponto de vista é muito claro. As nações hoje, dentro do conceito internacional, estão utilizando a sua força, a sua musculatura econômico-militar para atingir os seus próprios objetivos. Isso traz uma transformação muito grande nos órgãos internacionais. Os órgãos internacionais passarão a ser respeitados apenas se fossem capazes ou sejam capazes de enforçar suas regras pela força. Há uma dúvida, algo muito claro que a gente está vendo isso, é que o órgão principal internacional que tem respeito hoje é a OTAN. E a OTAN existe, está se tornando cada vez mais forte, porque tem um conjunto de exércitos dos seus países aliados capaz de defender os seus interesses e os interesses dos países aliados. Outros órgãos, como a ONU, o OMC, que são baseados apenas em acordos e regras, e a sua capacidade de enforcement é muito pequena, estão perdendo espaço nesse mundo internacional. Isso significa que o planeta hoje está cada vez mais perigoso, mais difícil, e as nações precisam estar aliadas a outras nações cada vez mais fortes, com capacidade de uma defesa militar, uma defesa econômica. Não há dúvida de que grande parte das nações ocidentais tentou ficar o mais rápido possível, realinhar-se aos Estados Unidos, porque entendem que há um conjunto novo de alianças que os países não conseguem mais ficar alheios, inertes ou, como é que a gente pode dizer, separados, né? Eu gosto muito de dizer que a gente está vivendo uma espécie de nova Guerra Fria. A diferença é que os atores não têm vergonha de dizer que estamos fazendo isso, né? Os países estão se armando, os países estão pressionando atores menores com o objetivo de avançar nos seus próprios interesses. E não só a Rússia faz isso, mas os Estados Unidos e a China também estão fazendo isso. Pois é, professor, existe um interesse geoeconômico também, né? Porque a gente sabe que a Venezuela é rica em petróleo ali. O Brasil, sendo aqui vizinho, que faz fronteira com a Venezuela, como que o Brasil deveria se posicionar? A gente, não, de certa forma, coloca toda essa região em risco nessa ofensiva americana? Não há dúvida, Patrícia, que a situação se torna muito perigosa para o Brasil, né? Eu digo que a Venezuela, se a gente assistir de fato a um conflito internacional na América Latina, a gente traz para dentro não só a Guiana, país ao lado, né, que foi ameaçado pela Venezuela, a gente traz para dentro também a própria União Europeia e a França, por causa da Guiana Francesa, e nós do Brasil. O grande questionamento é o que seria o posicionamento que o Brasil vai fazer.
Acho que o Brasil tem um pouco de culpa nessa história toda. O Brasil, durante muito tempo, ajudou a manutenção do regime de Chávez e Nicolás Maduro. Se o Brasil tivesse, de fato, utilizado a sua influência no passado e não apoiado e nem legitimado o regime, dificilmente a gente estaria vendo a situação que nós estamos. Então, o Brasil tem sim um pouco de culpa no cartório, porque tem uma visão dupla moral hoje do Itamaraty, de defesa da democracia internamente do país e fora não se importa se as eleições foram roubadas num país. Parece que há uma visão muito mais ideológica dentro do Itamaraty do que, de fato, pragmática. E isso vai nos trazer um grande questionamento daqui para frente. Se houver um conflito internacional entre Estados Unidos e Venezuela, nós vamos, opção A, defender o regime de Nicolás Maduro com o objetivo de dizer que há uma necessidade de defesa da soberania da Venezuela, sabendo que isso, de fato, vai favorecer uma manutenção de um regime ditatorial, ou nós vamos apoiar os Estados Unidos dentro dessa situação de combate às drogas, ou vamos ficar neutro. Um ponto importante, e aí é interessante de dizer, é que tivemos a reunião com o Marco Rubio, abrimos o canal de negociação para diminuir a questão das tarifas, e se houver um questionamento do Brasil, do posicionamento do Brasil em um conflito com a Venezuela, esse canal vai se fechar. Então, todo o interesse brasileiro, o nosso interesse econômico de diminuir tarifas, de melhorar nossas relações com os Estados Unidos, pode ir por água abaixo se continuarmos com uma visão baseada na ideologia em defesa da Venezuela em um provável conflito. E essa situação pode ocorrer em breve. Então, é necessário, sim, uma questão muito mais pragmática daqui para frente em relação ao Brasil e aos nossos próprios interesses econômicos. Obrigada, professor de Relações Internacionais, Igor Lucena. Tenha um bom dia. Obrigada aqui pelos seus esclarecimentos e análises. Obrigado e um bom dia a todos.